Graça e paz, boa noite. Hoje, dia 31 do mês 7, 2020, no calendário gregoriano. Aqui são 20 horas e 45 minutos. Então vamos refletir um pouco sobre o seguinte tema: o projeto de Deus é melhor do que o nosso. Acredito eu hoje realmente que Deus tem um projeto para cada ser humano que vem à Terra. E naturalmente eu creio que Ele tem um projeto macro, né, que inclui toda a vida. E também tem um plano em cada circunstância. E às vezes quando Deus dá o plano dele, a orientação dele, aos nossos olhos não parece razoável, não parece o melhor. E aí nós podemos ser tentados a sugerir um plano alternativo. Não seria melhor assim? Né? Então eu quero refletir um pouco sobre este tema, que o projeto de Deus é melhor. É melhor aceitar logo de cara, embora não entendamos tudo que está envolvido. E eu vou basear a minha palavra no livro de Gênesis, no capítulo 19 de Gênesis. Mas antes também vou falar um pouco do capítulo 13 de Gênesis, na vida de Ló, né? A experiência de Ló em Sodoma. Então vamos ver o seguinte: Gênesis capítulo 13, ele vai dizer os lugares aonde Ló morou, né? Os lugares aonde Ló habitou. E aí eu vou mostrar o seguinte, que Ló habitou em alguns lugares. Por exemplo, ele habitou em tendas, né? Depois ele habitou em cidades, ele habitou em casas e habitou também numa caverna, né? Terminou numa caverna. E vamos ver aqui na Bíblia, vamos ver. Gênesis 13, verso 12, diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina. Nas cidades da campina. Então, essas cidades da campina aqui, na verdade, eram 5 cidades, né? Que são mencionadas várias vezes na Escritura. Era Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá. Geralmente, quem é mais conhecido é Sodoma e Gomorra, porque a maioria das vezes são mencionadas essas 2 cidades. E Ló, na verdade, acredito que ele habitou em Sodoma, né? Mas algumas vezes assim, ele habitou nas cidades da campina, dá até a impressão que ele habitou em mais de uma cidade. Mas vamos ver aqui. Então, podemos fazer um contraste aqui entre o estilo de vida de Abraão e o estilo de vida que Ló adotou, né? Porque Ló, ele começou peregrinando junto com Abraão e habitando em tendas, né? Então, por exemplo, esse verso aqui, Gênesis 13, 12, vou ler de novo. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina. Armou as suas tendas até Sodoma. E armou as suas tendas até Sodoma. Ou seja, ele habitava em tendas quando ele estava junto com Abraão. Tem uma tradução que diz assim: e foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Eu nunca morei em tendas, mas já estive dentro de tendas. E até onde eu sei, a tenda não tem o mesmo conforto de uma casa, né? Só que a tenda tem algumas características, porque a tenda ela é móvel. Na hora que você não quiser, você desarma a tenda, bota nas costas e vai armá-la em outro lugar. Com um estilo de vida assim, peregrinos e forasteiros, né?
Então, parece que de alguma maneira o Ló cansou de morar em tendas. E aí ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma, e naturalmente na cidade não se mora em tendas na cidade, né? Aqui, em Sodoma, na cidade se mora em casa. Mas antes de passar por essa questão, eu vou dar uma olhada no Novo Testamento para mostrar que esse estilo de vida que Abraão adotou, ele era o padrão de Deus, né? Para ele naquelas circunstâncias. É claro que tem alguma mensagem para nós também. Mas vamos ver aqui. Em Hebreus 11, vai dizer o seguinte sobre Abraão. 11:8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Na minha versão aqui tem cabanas, né? Mas em outras versões tem tendas. Então Abraão habitou, né? Morando em tendas ou cabanas, Sucote. Hebraico é Sucote. Com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, o Espírito Santo ele está aqui, então, no Novo Testamento, exaltando ou aprovando o estilo de vida que Abraão levou na terra de Canaã, habitando em tendas, com Isaque e Jacó. Né? Sempre essa questão da tenda. O estilo de tenda é assim. Acredito que a mensagem que a tenda ela nos dá é que a pessoa que mora em tenda, a qualquer momento ela pode arribar, né? Ela pode levantar a tenda, desarmar a tenda e ir embora. Ela não está pregado raiz naquele lugar, né? O Novo Testamento diz que os cristãos somos peregrinos e forasteiros aqui. A impressão que nos dá é que nós devemos estar sempre preparados para partir, né? A nossa tendência humana, naturalmente, é fincar raízes, nos apegar em um lugar, né? E depois, quanto mais coisas nós tivermos, mais difícil vai ser deixar, se Deus realmente mandar sairmos. Mas o certo é que Ló, que começou morando em tendas, ele foi morar na cidade de Sodoma. E na cidade de Sodoma, naturalmente, ele morava numa casa, né? Porque na cidade você mora em casa. Então, vamos ler alguns versículos aqui de Gênesis 19, diz assim: enviaram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro, inclinou-se com o rosto até a terra, e disse: meus senhores, entrai e peço-vos em casa do vosso servo. Está aqui, então, casa, né? Ele tinha uma casa em Sodoma. Já não era mais tenda, agora era casa. E passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa. Novamente a casa mencionada aí. E preparou-lhes um banquete, e preparou bolos sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, né? Eu estou enfatizando bem a questão de casa, porque ele morava numa casa em Sodoma. Os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Então, parando aí, né? Só para mostrar o fato de que Ló, que começou morando em tendas, mudou-se para a cidade e passou a morar em casa. E aí, quando Deus resolveu destruir, eu acho até interessante, porque, como um dia desse eu ensinei a respeito de Judá, que teve 3 filhos, Onã e Selá. E aí diz lá que o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Então Deus matou porque ele era mau.
E aqui, em Gênesis 13, verso 3, diz assim, aliás, Gênesis 13, 13, Gênesis capítulo 13, verso 13, diz assim, ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Né? E aí eu pensando assim, ora, se Deus matou porque ele era mau aos olhos do Senhor, que dirá desses homens de Sodoma, né? Eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então o que se esperava é que Deus os matasse também, no que realmente aconteceu lá no capítulo 19. E aí, no capítulo 19, os dois anjos que foram enviados a essa cidade da Campina, que digo que eram 5 cidades, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, essas são as 5 cidades que deveriam ser destruídas, mas os anjos foram enviados também para salvar Ló. Né? Eles tinham a incumbência de retirar Ló e a sua família de dentro da cidade de Sodoma antes que Deus destruísse a cidade. E aí nessa luta, né, dos anjos para tirar Ló, porque Ló estava muito apegado naquela cidade, naturalmente se fosse uma tenda era mais fácil, mas deixar a casa e ter uma série de coisas na cidade, os relacionamentos ali, estava meio difícil para ele. Aí eu quero mostrar aqui o seguinte, no verso 17, Gênesis 19, 17, a orientação que os anjos dão para Ló. Então ele diz assim, verso 17, e aconteceu que tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Então, o anjo aqui está dando toda a orientação, né, tudo que ele deve fazer, né, para ele se salvar, que ele devia escapar pela vida dele, não olhar para trás, não parar em toda esta campina, e escapa lá para o monte para que não pereças. Esse era o plano de Deus, era a ordem de Deus para ele. Com muitas vezes, em circunstâncias semelhantes, né, Deus pode nos orientar assim, dessa maneira, seja por meio de um anjo ou por meio até de outro instrumento, né? Só que aqui, no caso aqui, por isso que eu estou dizendo assim, que o projeto de Deus é melhor do que o nosso, né? E algumas pessoas, por pura vaidade, elas procuram sempre dar um plano alternativo, né? Aí o Ló disse, não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas não posso escapar para o monte. Né? Deus tem dito, o anjo tem dito, tu vai escapar para o monte. Antes que a destruição me atinja e eu morra. Aí ele dá a sugestão dele, né? Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá e ali estaria salvo. Então essa cidadezinha que Ló está sugerindo escapar para lá, chama-se Belá. O nome da cidade era Belá. Mas por causa do fato dela ser uma cidade pequena, acredito que as maiores cidades eram realmente Sodoma e Gomorra, as outras talvez fossem menores, né? E depois desse episódio, a cidade mudou de nome, de Belá passou a se chamar Zoá, e Zoá significa pequena. Então, e aí o Ló deu essa sugestão, ou seja, o anjo dando a orientação para ele, como é que ele devia fazer, para escapar da destruição da cidade, e ele dando uma sugestão alternativa, né, no lugar da palavra que o anjo estava dando para ele. O que é interessante nesse caso é que nós, por exemplo, que estamos nos aproximando do desfecho, creio eu, porque a destruição dessa cidade da Campina, elas são, de certa maneira, uma amostragem do que Deus fará com o mundo, da mesma maneira como Deus destruiu aquelas, no caso ali foram 4, né? 4 cidades, porque Zoá não foi destruída, por causa da intercessão de Ló. E aí, nós estamos nos aproximando do fim dos tempos, né? E estamos nos aproximando, Deus avisa, né? Deus nunca faz algo sem avisar primeiro, dá oportunidade para arrependimento, né?
nós estamos nos aproximando rapidamente do desfecho que será semelhante ao de Sodoma e Gomorra, né? A Bíblia diz que Deus destruiu aquela civilização antediluviana do tempo de Noé, o mundo de Noé, né? A Bíblia diz assim, o mundo de Noé foi destruído com as águas do dilúvio. Mas esse mundo, né, que nós agora habitamos, será destruído com fogo. E aí, para demonstrar a seriedade da situação, Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, né? E aí o Deus mandou os 2 anjos para tirarem Ló do meio da destruição. Só que o Ló não aceitou o projeto de Deus. Ele deu uma outra sugestão, né? E aí nós mesmos agora, que nós corremos o risco de fazer a mesma coisa que Ló. A Bíblia está cheia de orientações para nós escaparmos da destruição que se avizinha. Quando aqueles fariseus foram até no João Batista, onde João Batista estava, né? Ele falou, né? Depois foi Jesus que falou, né? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa ira vindoura é exatamente esse desfecho, semelhante ao daquela cidade da Campina. Porque enquanto que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, pode-se dizer hoje do mundo todo, né? O mundo todo, pode-se dizer. Os homens do mundo são maus e grandes pecadores contra o Senhor. E então, como Abraão disse para Deus naquele contexto lá, não fará justiça o juiz de toda a terra? E Deus realmente fez justiça. Agora, Ló, que era da família de Abraão, da família da fé, estava morando dentro de Sodoma, e Deus queria salvá-lo. Por isso que, aqui diz o Gênesis 19, diz assim, destruindo Deus as cidades da Campina, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Isso tudo é uma figura do que vai acontecer com o mundo todo, né? A diferença é que Lê foi um juízo localizado sobre 5 cidades, que finalmente foram só 4. E o que nos espera é que o mesmo juízo será no mundo todo. Mas Deus está dando oportunidade para que, assim como deu oportunidade para Ló, para nos prepararmos, né? Ou fugirmos, mas sempre na orientação de Deus, porque podemos cometer o mesmo erro que Ló e sugerir para Deus uma alternativa, né? Senhor, esse seu plano aí eu acho que não é o melhor não, vou dar uma sugestão aqui, né? Vou fazer outra coisa, vamos fazer assim para nós escaparmos. Eu digo que, por isso que estou dizendo aqui, que o projeto de Deus é o melhor, embora na hora nós não entendamos e aos nossos olhos não pareça mais adequado, mas para o projeto de Deus é o melhor. Porque aqui vai dizer o seguinte, e disse-lhe, o anjo falou, né? Está bem, aceito também a tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei, enquanto não tiveres ali chegado. E aí eu quero aqui, quando eu leio essa passagem aqui, eu lembro de Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas, eu tenho esse livro há muitos anos, né? Desde o início da minha fé, eu já tinha esse livro, Era os Deuses Astronautas, depois tinha um outro livro chamado Ouro dos Deuses, eu não sei se eu adquiri o Ouro dos Deuses, mas Eram os Deuses Astronautas, eu adquiri. E Erich von Däniken, que era um famoso, eu acho que ele é alemão, né? Um famoso investigador desse fenômeno, e eu acredito que o ensinamento de Erich von Däniken, que hoje ele é preservado nesse programa que tem na televisão, acho que na Sky, Alienígena do Passado, né? Onde eles sustentam essa tese de que o que os antigos chamavam de deuses, na verdade, eles eram astronautas que vieram de outro planeta, né? Mas os nossos antepassados na ignorância acharam que eram deuses. Pois está totalmente equivocada, né? Essa visão aí. Porque eu lembro que Erich von Däniken diz assim, naquele livro, olha, havia um dispositivo, tipo uma bomba relógio, já ativada ali. Por isso que os anjos estão com tanta pressa para que Ló saia, porque eles já tinham acionado a contagem regressiva da bomba que ia destruir Sodoma e Gomorra. E então eles estavam apressando Ló para que Ló fugisse logo da cidade, porque eles não podiam parar a contagem regressiva, né, que
que tinha sido iniciada nessa bomba relógio que eles tinham colocado lá. Mas quando eu leio e eu lembrei dessa passagem aqui, que eu disse aqui. Apressa-te, o anjo está dizendo para Ló, apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Ou seja, não tem nada a ver com esse negócio de bomba relógio não aqui, né? O anjo não estava assim apressando Ló porque havia uma bomba relógio, não. Ele estava no pleno controle, destruir na hora que quisesse. Mas tudo, nós conhecemos bem a Bíblia, tudo que Deus faz é rápido. E principalmente quando o anjo aparece. Quando o anjo aparece, ele é muito rápido. Depressa, toma a tua capa, calça as tuas sandálias, né? Vamos sair e tal. É sempre assim, o anjo aparece sempre, Deus age com rapidez quando ele aparece, né? E aí contrasta aqui o sentido de urgência que o anjo está dando para a situação e a morosidade, o entorpecimento da atitude de Ló, porque Ló, já de certa maneira influenciado pelo pecado da cidade, ele não está percebendo o perigo, ele está insensível, né? Ele está levando de certa maneira assim, vamos dizer assim, no banho-maria, aquela situação. Ele não está vendo direito. Na verdade, quem está equivocado aqui é Ló, né? Porque de tanto morar em Sodoma, ele ficou entorpecido pelo pecado, perdeu a visão espiritual e o discernimento e não percebia que o juiz havia chegado sobre aquela cidade e que urgia que ele corresse para sair dali. Então ele deu a sugestão. Aí diz aqui: por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Porque o nome da cidade antes era Belá, que significa pequena, era uma cidade pequena, provavelmente a menor das 5 cidades. Diz assim: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então não sabemos aqui a distância de uma cidade para outra, mas o certo é que Ló, em vez de ter fugido para o monte, como o anjo tinha dito, ele acredita até que como Ló já tinha morado em tendas, ele não via com bons olhos essa necessidade, né, de morar fora da cidade, porque a cidade tem uma série de confortos, né, de facilidades, e tem algumas pessoas que têm dificuldade de querer morar na zona rural, porque lá tem determinadas faltas de conforto e tal, embora seja mais seguro em muitos aspectos, né? E aí o Ló, ele foi, né? E entrou em Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Vamos ver isso aqui. Ou seja, o dia estava nascendo, né? O capítulo 19 de Gênesis começa assim, no verso 1 ele diz assim: e vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Ou seja, aqui está dizendo à tarde, ou à tardezinha, tem uma tradução que diz à tardezinha, ou seja, quando os anjos chegaram a Sodoma, estava escurecendo, acho que era tardezinha, vamos dizer assim, 18 horas, era por aí, que nós chamamos hoje de 18 horas, né? E aqui, e toda essa situação envolvendo a tentativa de libertar Ló, durou a noite toda. Por isso diz aqui: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então foi a noite toda, e quando o dia foi amanhecendo, foi que Ló entrou em Zoar, aquela cidadezinha. E nós observamos aqui que quando o anjo falou, eram 2 anjos, não mais um que falava, ele orientou Ló para fugir da cidade. Ele diz assim: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. E aí, aqui no verso 26 diz assim, não, vamos continuar aqui, né? Verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo que nascia da terra. Aí diz aí: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, no meio de tudo isso, né, o anjo tinha dito: não olhes para trás em toda esta campina, né? Não olhes para trás e não pares em toda esta campina.
E aí parece que a mulher de Ló, ela teve dificuldade, né, de deixar de olhar para trás. Chegou um momento que ela não resistiu, ela olhou para trás. É interessante que no Novo Testamento Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque eu acredito que a mulher de Ló, ela estava tão envolvida com as coisas da cidade. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, ela estava tão envolvida, tão integrada, tão entrosada, tão comprometida com o mundo, por assim dizer, porque com as coisas da cidade que era do mundo, né? Com o estilo de vida pecaminoso daquela cidade, que ela não conseguiu deixar de olhar para trás, né? E aí o anjo tinha dito: não olhes para trás. Ela olhou. Teve consequência. Diz aí que ela foi convertida numa estátua de sal. E ficou convertida numa estátua de sal. Então, aí diz aí: e Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, o dia estava amanhecendo, quando Ló entrou em Zoar, né? Abraão também se levantou, eu acredito que o dia ia amanhecendo também, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra subia como fumo de uma fornalha. Isso aí parece uma coisa muito distante, né? Mas o certo é que nós estamos nos aproximando rapidamente de um desfecho como esse. E dessa feita, não mais num determinado lugar, né, com 5 cidades, mas no mundo todo. Né? Isso aí, quem avisa, amigo, né? Deus está avisando na Escritura, e quem crê na Escritura vai naturalmente se preparar para isso. Aí diz aqui: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E por que eu digo que o projeto de Deus é melhor? Porque os anjos deram toda a orientação, né, no projeto, naquela situação, como Ló deveria escapar daquele juízo, né, daquele julgamento. Mas Ló, né, fazendo um contraponto para a ordem do anjo, ele deu a sugestão dele, né, que em vez de fugir para o monte, ele deveria ir para aquela cidade chamada de Belá, uma cidade pequena, por isso chamou Zoar. E nós percebemos que isso não deu certo, né? Porque, vamos ver aqui, verso 30, e subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, com suas 2 filhas, porquanto temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então, agora, depois que tudo aconteceu, Ló percebeu o erro da sua sugestão, né? Ele percebeu quão equivocado ele estava ao propor uma alternativa para o plano de Deus na vida dele, naquela situação, né? Porque, e aqui há também outra lição: mesmo que nós peçamos algo a Deus que não vai ser bom para nós, mas se insistirmos, ele vai dar. A Bíblia mostra várias vezes isso, né? Nós pedimos algo a Deus, ele até avisa: não é por aí, mas se nós insistirmos, ele vai dar. E aí nós percebemos aqui que o que aconteceu é que essas 5 cidades estavam corrompidas. A iniquidade, o pecado, né? Haviam corrompido de tal maneira aquela sociedade, daquelas 5 cidades, que Deus iria fazer uma limpeza. Ia fazer uma limpeza, né? Hoje chamaria assim um genocídio, né? Só que sendo Deus que faz, isso Deus sabe muito bem e é poderoso para fazer. Então, ele ia fazer uma limpeza étnica, que não seria só ética, né? Seria moral e espiritual, porque, naturalmente, aquelas sociedades estavam altamente corrompidas pelos anjos caídos, pelos demônios, pelos principados, né? Que estavam ali, naturalmente, interagindo com aquela sociedade. Não sabemos até que ponto essa interação era visível, era manifesta, ou se é como hoje, né, secretamente, né, através de reuniões secretas, sociedade secreta e cultos secretos e tudo mais. Alta magia. Mas
Quando Ló intercedeu em favor de uma das cidades, que era menor, provavelmente, Belá, depois chamou Zoar, ele não sabia o que estava fazendo, porque todo o mal, a maldade, a iniquidade daquelas cidades ficou preservada na cidade de Zoar, que Deus iria destruir, mas pela intercessão de Ló não destruiu. E ele foi morar lá. Mas o que acontece é que diz aí que ele não conseguiu ficar lá, porque ele teve medo. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com as suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar. Por que ele temia habitar em Zoar? Porque ele percebeu que os habitantes de Zoar eram iguais aos habitantes de Sodoma, porque os habitantes de Sodoma, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, né? E ele percebeu então que os habitantes de Zoar ou de Belá eram da mesma maneira, né? E toda aquela experiência que ele teve dos homens de Sodoma cercando a sua casa, que eu não prossegui a leitura lá em Gênesis 19, e eles, os homens da cidade, né? Tentando violentar sexualmente os 2 anjos, que eles não sabiam que eram anjos. Então, e aí eles pegaram Ló e já iam violentar Ló. Porque eles, na verdade, não gostavam de Ló. Sabiam que Ló não era um dos seus habitantes. Ele era um intruso, tinha vindo de fora, né? Ele é considerado estrangeiro. Então ele era tolerado, mas nessa hora aí eles quiseram violentar Ló. E os anjos interviram ali e feriram de cegueira todos os habitantes que tinham cercado a casa, e eles cansaram de procurar a porta, né? Então, e de repente Ló percebeu que morando em Zoar ou em Belá, os moradores dessa pequena cidade não eram melhores do que os homens de Sodoma, eram maus, né? Ele deve ter se arrependido e deve ter pensado assim: eu devia ter deixado de destruir essa cidade mesmo. Eu deveria ter aceitado a orientação do anjo e ter fugido para o monte mesmo, porque agora essa cidade não foi destruída e o mal que está aí como um embrião vai crescer de novo. Com certeza cresceu até hoje, né? E aí ele termina morando numa caverna, né? E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então ele habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então, eu deixo aí nessa reflexão nesse sentido, de que nós devemos ter muito cuidado no nosso relacionamento com Deus, quando Deus nos der uma orientação sobre algo, às vezes até por meio de alguém, né? De uma outra pessoa, circunstâncias. Devemos entender sempre que o plano de Deus é o melhor, o projeto de Deus é o melhor para a nossa vida, né? Se nós quisermos botar nossa sabedoria no meio, na frente da sabedoria de Deus, no final vai acontecer isso aqui, porque Ló perdeu tempo em não morar naquela cidade pequena, impediu que Deus destruísse o mal que estava enraizado ali, e ainda teve que adotar a sugestão do anjo, embora tardiamente, né? Porque o anjo diz assim, verso 17b, escapa lá para o monte, para que não pereças. E aí, finalmente lá, né? E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, né, com as suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. E toda essa progressão de Ló, né? Começou habitando em tendas com Abraão, depois foi habitar na cidade, em casa, e aí acabou habitando numa caverna. Eu acredito que na Bíblia, habitar em caverna não é o propósito de Deus para ninguém, né? Sempre esse negócio de habitar em caverna é uma situação de fracasso. Mas o Ló, né? Ele, na verdade, não deveria ter se separado de Abraão, né? Talvez deveria ter pedido orientação a Deus na época. Mas Deus sempre tem um plano. Na situação mais crítica da nossa vida, Deus tem uma orientação. E aí nós devemos estar abertos para aceitar a orientação de Deus, né? E seguir o projeto de Deus, o plano de Deus. Todo problema tem uma solução, só que nós é que não vemos, mas Deus vê, né? E se nós buscarmos a Ele, Ele vai mostrar qual é a solução. Então que Deus abençoe cada um de nós, e cada um de vocês, e cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém.